Muito bem, pessoal, feliz terça-feira e prestem atenção porque agora é oficial. Xavier Pussar, o autor de Becoming Brigitte, foi oficialmente processado por Brigitte Macron e é por cyberbullying. Cyberbullying, é mesmo? E no boletim oficial que ela registrou na polícia, eu recebo uma menção honrosa, então vou contar tudo para vocês sobre isso. Além disso, o governo Trump está completamente perdido neste momento. Eles estão tipo, olhem pra cá, os arquivos de MLK, vamos liberá-los hoje. Olhem pra cá. Vocês têm acompanhado os esfaqueamentos de Bryan Kohberg em Idaho? Pois é, estamos exigindo respostas. Olhem pra todo lugar, menos pra lá. Eu não sei, pessoal. Está começando a parecer que eles estão falando muitas palavras. Muitas palavras só para dizer que querem que a gente esqueça o Jeffrey Epstein. E é o seguinte. Não, simplesmente não. Então hoje continuamos nossa série investigando os arquivos de Epstein. Olha, isso vai ser polêmico. Meu podcast é polêmico, mas eu preciso te contar uma história e você vai querer ouvir isso. É a história de um jovem húngaro. O nome dele é Miklos, certo? Miklos teve um pouco de azar na vida, e vou ser claro, isso é até um eufemismo, porque com apenas 15 anos de idade, em plena Segunda Guerra Mundial, ele e sua família foram enviados para um campo de trabalho na Polônia. Quero deixar claro, isso foi em abril de 1944, então não muito antes do fim da guerra. Mas ele e sua família, junto com outros 17 mil húngaros apavorados, foram forçados a serem levados para um campo que mais tarde ficaria conhecido como Auschwitz. Miklos foi transferido junto com seu irmão, sua mãe, seu pai. E quase assim que chegaram, ele conta que sua mãe e seu irmão, mais novo, foram separados dele e, eventualmente, mortos muito rapidamente. Ele também relata como ele e seu pai foram então obrigados a raspar a cabeça. Eles receberam etiquetas brancas com números pretos feitos de tecido. Mais tarde, ele contaria que, daquele dia em diante, perdeu sua identidade. Ele não era mais Miklos, ele se tornou um número. Esse número era 11.104. Como eu disse, eles foram obrigados a trocar de roupa por essas roupas de trabalho e, eventualmente, tiveram esses números tatuados na pele. Com o tempo, por causa das condições de trabalho, seu pai ficou fraco demais. Eram simplesmente as coisas mais insanas que eles eram obrigados a suportar fisicamente todos os dias. Então, o pai diz ao filho, olha, eu não vou aguentar. Eu não vou sobreviver ao trabalho forçado deste campo, mas quero que você me faça uma promessa. Estou parafraseando aqui, mas ele faz Miklos prometer que, se algum dia Miklos conseguir sair do campo, ele deve se comprometer a contar ao mundo a verdade sobre o que eles sofreram. O que acontece em seguida é que seu pai é então selecionado para ser exterminado porque não serve mais, está muito fraco. E Miklos diz que sentiu que todo o seu corpo e sua alma estavam esgotados com essa notícia. Ele então vai e encontra 2 outros prisioneiros que haviam se tornado amigos de seu pai durante esse tempo. E os nomes deles eram Abraham e Lazar. Abraham e Lazar nós vendemos. Abraham tinha o número 7.712 tatuado nele e Lazar tinha o número 7.713 tatuado nele. Os 2 irmãos prometeram a Miklos que cuidariam dele na ausência de seu pai, e de fato seu pai foi então morto. Para os 3, agora eles eram um grupo de irmãos. Meses depois, eles foram informados de que os russos haviam conseguido romper as linhas, e em janeiro de 1945, chegou a ordem de que era hora de deixar Auschwitz. Agora, aqueles que não tinham forças para fazer a jornada, que seria uma caminhada muito longa, 30 quilômetros, na neve, seriam deixados para morrer. Ou eles fariam aquela caminhada ou não fariam. Como eu disse, através da neve e do frio. E então, o que acontece é que 30 quilômetros depois, eles são amontoados em trens, e muitos deles morrem de várias doenças, até que finalmente, aqueles que sobreviveram àquela longa jornada chegam a Buchenwald, um campo diferente. Foi lá que Miklos se reencontra com Lazar, e descobre, infelizmente, que o irmão de Lazar, Abraham, não fez a viagem. Ele não era forte o suficiente.
Veja o que acontece em seguida. Dias depois, eles são libertados por soldados americanos. Soldados? Agora, para os americanos ouvindo isso, nós conhecemos essa história. Nós conhecemos a história da libertação. É no quarto dia da libertação que soldados americanos correm até o bloco número 57, onde tanto Lazar quanto Miklos estão alojados, e os soldados americanos tiram uma foto. Ela se tornaria uma das fotos mais famosas já registradas do dia da libertação. Provavelmente você já viu essa foto antes. Após um exame médico, ele novamente perde o contato com seu amigo Lazar. Miklos é diagnosticado com tuberculose e começa uma longa jornada de recuperação. Ele é tratado na Suíça e mais tarde contaria como realmente levou anos para tratar os efeitos psicológicos, tendo que se readaptar ao comportamento normal no mundo. Avançando 45 anos no tempo, estamos em 1986 e um homem chamado Elie Wiesel, recebe o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho, documentando as atrocidades que sobreviveu em Auschwitz. Ele havia contado ao mundo que era um dos prisioneiros na agora famosa foto da libertação. Então Miklos, que agora atende pelo nome de Niklaus, como Nicholas, começa a receber várias ligações de jornalistas perguntando se ele gostaria de se encontrar com seu antigo companheiro de Buchenwald, Elie Wiesel. Um editor de jornal diz: "Ei, nós até vamos te levar de avião para o Grand Hotel, na Suécia, para esse reencontro. Queremos registrar esse reencontro." E ele está ao telefone e Niklaus está um pouco confuso. Ele diz: Elie Wiesel." O editor do jornal informa a ele que Elie Lazar Wiesel estava prestes a receber o prêmio Nobel e que eles iriam organizar esse encontro para que ele visse seu velho amigo no dia 14 de dezembro, no Grand Hotel. De repente, ele é tomado por uma alegria imensa. Quero dizer, você consegue imaginar ter sobrevivido a isso? Você perdeu Hutch. Já se passaram mais de 40 anos desde então. Ele conta que sentiu alegria e sentiu-se honrado. 4 dias depois, seu voo está reservado e logo ele embarca naquele avião para Estocolmo, onde relata que pensa profundamente durante o voo sobre o que vai dizer para esse cara. "Cara, eu não o vejo há tantos anos. O que posso dizer a Lazar? O que podemos oferecer um ao outro depois de termos sobrevivido a essa experiência única?" E então, finalmente, ele diz que o voo passou tão rápido que mal se lembra dele. Então, finalmente, chegou o momento deles se encontrarem no Grand Hotel. Vou citá-lo diretamente agora. Ele escreve, abre aspas, "Depois de cerca de 10 minutos esperando, a porta se abriu e, além do que eu esperava, entrou um homem da minha idade vindo em minha direção com um sorriso no rosto dizendo, 'Olá.' Eu retribuí o sorriso, mas não sabia para quem eu estava sorrindo. A questão sobre o aperto de mão pairava no ar. Fiz um movimento rápido, estendendo a mão numa tentativa de cumprimentá-lo e dizer olá, e terminei dizendo, muito feliz em vê-lo. Ele disse, Elie? Perguntei a ele, meio em judeu. Ele quer dizer Yiddish, e meio em inglês, em que idioma ele preferia conversar. Judeu, eu disse. Ele respondeu não. Então perguntei se húngaro seria melhor para ele e ele disse, não sei falar húngaro. Ok, eu disse, então vamos conversar em inglês. E ele começou transmitindo cumprimentos de um rabino que vive em Israel e que antes estava na Suécia. A parte dele na apresentação começou diante das câmeras, o que eu diria que foi realizado de forma profissional. Ele era um mestre em seu trabalho? Ele está se referindo, é claro, a Elie. De repente, o repórter e o fotógrafo se juntaram à conversa e perguntaram se já nos conhecíamos de antes. Eu disse que não, e Elie concordou com a minha afirmação. Elie então lhe entrega uma cópia autografada de seu livro, Noite. Niklaus Gruner fica completamente pasmo. Logo ele percebe que foi usado como parte de um momento de profunda propaganda para esse estranho que não era o Lazar com quem esteve no campo. De qualquer forma, ele vai embora e começa a ler o livro Noite e, logo depois, percebe que aquele homem, Elie, não é apenas um impostor, mas também uma fraude. Ele lê o livro e fica chocado com as histórias que ele conta, que ele afirma certamente não terem acontecido enquanto ele estava lá. Ele escreve, abre aspas, eu nunca vi, referindo-se a Auschwitz. Nem sequer cheguei perto de valas ardendo com fogo aberto, onde pessoas ou crianças podiam ser vistas queimando a caminho do banheiro em Auschwitz, como está escrito em Noite por Elie Wiesel.
Também não era possível que meninos da minha idade e com apenas 25 quilos perseguissem e estuprassem mulheres alemãs em Weimar, como é alegado em Noite. Após o tratamento contínuo com brometo usado para minimizar nossos desejos sexuais. À noite, Elie Wiese também relata como ele, um garoto húngaro de 15 anos, jogou fora seu passaporte húngaro na frente dos guardas perto da fronteira polonesa-ucraniana. Niklaus riu dessa parte porque, como ele escreve, abre aspas, isso teria levado imediatamente à morte, especialmente naquela época, se um passaporte húngaro estivesse até mesmo nas mãos de um garoto judeu na Hungria. Sem mencionar que um garoto de 15 anos ainda era considerado uma criança e, portanto, era incluído no passaporte do pai, se ele tivesse um. Além disso, de acordo com o meu conhecimento, um passaporte húngaro era protegido por lei contra abuso e um tratamento inadequado resultaria em uma multa muito pesada. Além disso, era preciso ter pelo menos 23 anos para possuir um passaporte naquela época. Fecha aspas. Niklaus, então, passa o resto de sua vida dedicado a expor essa fraude Elie Wiesel, que ele afirma ter roubado a identidade de seu amigo, culminando eventualmente em um livro de Niklaus intitulado Identidade Roubada. E ele tem aquele número, a 7713, onde ele então revela que, ao longo de toda a sua vida, ele a dedica a contar a verdade. Ele revela que Elie nem sequer tem uma tatuagem. Noticiários húngaros confirmariam isso. Diversas fotos mostram Elie usando mangas curtas, sem tatuagem, que era obrigatória, pelo menos segundo Niklaus, para todos os prisioneiros. Ele passa por processos judiciais. Ele processa o governo húngaro. Ele começa a acreditar que existe uma conspiração para dar visibilidade a esse sujeito. Ele processa rabinos por difamação. Quero dizer, quando digo que ele dedica o resto da vida a expor esse ganhador do prêmio Nobel como uma fraude, não é exagero. Foi exatamente isso que ele fez. E então ele diz que não se surpreende, porque quando Elie Wiesel finalmente morre, eles o enterram muito rápido mesmo, rápido demais. E ele diz, sim, fizeram isso porque se os jornalistas tivessem sido autorizados a ver o corpo dele, teriam notado que ele não tinha tatuagem. Não, esse cara roubou a identidade de um sobrevivente do Holocausto. Então, quem é esse Elie Wiesel que supostamente rouba essa identidade? Quem rouba identidades, nada menos, e depois inventa essas histórias, que, aliás, está confirmado que ele ficcionalizou histórias em seu livro Noite. Bem, como eu já disse para vocês, Elie Wiesel era primo de Robert Maxwell. Um homem de muitos nomes, como já dissemos antes. Homem de muitas identidades, como já falamos antes. E, portanto, Elie se torna uma peça muito curiosa na história de Epstein. Agora entra a mãe de Ghislaine Maxwell, porque é assim que isso se conecta. Novamente, esta é a esposa de Robert Maxwell. Vou contar para vocês sobre ela. Ela é conhecida como Beth. Ela nasceu em 11 de março de 1921 em Saint-Alban-de-Roche, na França. O nome completo dela é Eligene Jenny Menard. E ela vem de uma linhagem de industriais da seda de Lyon, que foi fundada por seu ancestral, um comerciante calvinista suíço chamado Samuel de Bar. Agora, Elie Menard viria a explicar em sua vida como esse casamento misto, obviamente, ela era uma cristã calvinista e ele era judeu, e como a questão religiosa surgiu entre eles assim que se conheceram. E ela diz que Robert Maxwell ficou aliviado por ela ser protestante e não católica. Ela escreve que isso pareceu aliviá-lo porque, em geral, os protestantes não eram antissemitas, mas, você sabe, os católicos eram. Então, a história conta que ela então se compromete a aprender hebraico e realmente se dedica à ancestralidade de Robert Maxwell. E, claro, portanto, você sabe, o Holocausto. Agora, devo lhe dizer que Robert Maxwell pode ser um choque para você, mas ele não era o único fraudador no clã Maxwell. Porque, após sua morte extremamente oportuna, sua esposa decidiu sentar-se para uma entrevista muito longa e bastante dramática com a Vanity Fair. E nisso você pode ver que o título é O Naufrágio do Capitão Bob. E ela meio que chega de forma gloriosa, sentada em uma das mansões deles. Vou ler diretamente deste artigo porque adoro isso, gosto de imaginá-la sendo muito dramática.
O repórter escreve: ela estava sentada na beirada de um sofá coberto de chintz, tomando chá e me encarando por cima da borda da xícara com seus olhos frios, azul esverdeados. Estávamos conversando sobre como toda a sociedade britânica parecia se regozijar com a queda da casa Maxwell. Alguns jornais noticiaram que Betty Maxwell havia fechado sua mansão em Oxford, com sua imponente janela de vitrais retratando Maxwell como Sansão nos portões de Gaza, e fugido para seu chateau de telhado de palha perto de Bergerac, no sudoeste da França. Mas, na verdade, a matriarca de vontade de ferro da família Maxwell ainda vivia em sua terra adotiva, indo de advogado em advogado na tentativa de desvendar o emaranhado das finanças do marido e salvar o que pudesse de sua própria herança. Em outro momento da entrevista, ela declara, abre aspas, dizem que eu tenho 500 mil libras. Isso é mentira. Eu não tenho nada. Ah, é mesmo? Vamos checar esse fato depois de fazermos uma breve pausa. Vamos passar para os nossos patrocinadores. Primeiramente, a Preborn, porque já disse isso antes e vou repetir. Sou pró-vida. Isso significa que apoio as mães antes do nascimento do bebê e muito depois. É por isso que faço parceria com a Preborn. A Preborn não julga mulheres, torna a maternidade possível. Eles oferecem ultrassons gratuitos, compartilham o evangelho com judeus, cristãos e, o mais importante, continuam presentes após o nascimento do bebê, oferecendo apoio prático real, como fraldas, roupas de bebê, até moradia e ajuda financeira por até 2 anos após o nascimento. Porque é isso que significa compaixão verdadeira centrada em Cristo. Veja como você pode fazer parte disso. Com apenas $28, você dará a uma mãe um ultrassom gratuito, uma chance de ver seu bebê. Ela tem chances de escolher a vida. A Preborn está em uma missão para resgatar 70 mil bebês este ano. Não diga apenas que você é pró-vida. Você pode realmente vivê-la se doar agora. Ligue para 8556012229. Ou você pode acessar preborn.com/Candace. Mais uma vez, é preborn.com/Candace. Também quero lembrar vocês sobre a Genoland, porque e se as plataformas de contratos inteligentes não fossem controladas por elites ou grandes empresas de tecnologia? E se elas fossem construídas por e para verdadeiros desenvolvedores? Vocês sabem, as pessoas? Essa é a pergunta que a Genoland fez, e é por isso que eles criaram a Genoland. Eles começaram com Golang, uma linguagem que desenvolvedores do mundo real já usam, e construíram uma nova plataforma em torno dela. É transparente, intuitivo e faz sentido. Não um sistema confuso de uns e zeros. É de código aberto. Então você pode imaginar o GitHub, mais projetado para colaboração e componibilidade on-chain. Os construtores realmente recebem crédito pelo seu trabalho e são recompensados toda vez que seu código é usado. Esse é o valor real. Não curtidas nem influência, mas recompensas reais. Então você pode visitar o Genoland. Eles rejeitaram a prova de participação, que é um sistema onde os ricos comandam o show. Eles optaram pela prova de autoridade em vez disso. A DAO, onde os colaboradores, e não maus atores ou o Vale do Silício, realmente tomam as decisões. O Genoland é aberto, justo e, honestamente, praticamente imparável. Então, se você é um construtor, um amante da liberdade ou simplesmente está cansado de plataformas manipuladas, por favor, confira acessando geno.land.candice. Mais uma vez, é geno.land.candice. Ok, agora vamos voltar. Betty Maxwell, quero dizer, uau, marido. Bem na hora em que as paredes estão se fechando sobre ele, eles começam a investigá-lo. Eles estão percebendo, meu Deus, as pensões sumiram. E sim, uma morte convenientemente oportuna. E agora eles estão dizendo, gente, só precisamos de um tempo para lamentar. Não acredito que as pessoas acham que eu sabia de alguma coisa, Beth está dizendo a essa repórter da Vanity Fair. Eu não sei de nada do que acontece em Liechtenstein. Eu não sei de nada. Eu não tenho nada. Bem, a verdade é que Beth não estava falida. Beth não estava sem nada. Ela não estava nem um pouco falida. Ela nunca vai saber na vida o que significa estar falida. Como Xavier Pussar revela em seu próximo livro sobre Epstein, apesar da história geralmente aceita de que, após as seguradoras se recusarem a pagar o seguro de vida do marido, porque se supunha que ele havia cometido suicídio, Eli escreveu um livro chamado Tout soleil est amer, que significa Todo sol é amargo. Sobre sua vida familiar caótica, ela também relata como Ghislaine Maxwell, sua filha, foi tratada para anorexia, como um rato de laboratório, etc. E por aí vai. Todas essas histórias... E sim, foi dito que as vendas desse livro permitiram que a família sobrevivesse.
Mas a verdade? Como foi revelado em parte pelo Financial Times em 1992, é que ela também herdou 3 apartamentos na França. Também foi revelado anos depois que o testamento esqueceu de incluir a parte em que vários imóveis foram dados a ela, assim como hectares de terra e florestas, na verdade, que Robert Maxwell havia adquirido em nome da esposa antes de desaparecer ou cometer suicídio, ou seja lá o que devemos acreditar. E além disso, descobriria-se que um fundo de guerra financeiro havia sido reservado para ela com a cumplicidade de um membro do parlamento do Partido Trabalhista. Um cara chamado Jeffrey Robinson, se você está no Reino Unido, talvez conheça esse nome porque ele foi o ex-chefe da Jaguar. Sim, como o carro. Ele também era um ex-agente soviético, que depois viria a se tornar o futuro Paymaster General sob o comando do primeiro-ministro Tony Black, um primeiro-ministro muito corrupto, e Peter Mandelson, essa dupla. Enfim, o ponto é que ela estava longe de estar financeiramente arruinada, então isso foi uma encenação. Ela foi rica desde o dia em que nasceu até o dia em que conheceu Robert Maxwell e até o dia em que morreu. E enquanto ela viveu, devo dizer agora, voltando ao seu primo, Elie Wiesel, ela meio que se obcecou em documentar os horrores do Holocausto. Na verdade, de acordo com Xavier Poussard e várias outras fontes, foi sob pressão de Betty que Robert Maxwell, enquanto roubava o dinheiro das aposentadorias dos trabalhadores britânicos, encomendou ao meticuloso biógrafo de Churchill, um sujeito chamado Martin Gilbert, professor em Harvard, a elaboração de um atlas do Holocausto, que foi então publicado pela Pergamon Press em 1988. Lembre-se, a Pergamon Press, como sabemos, era uma operação do Estado Profundo. Eles enviaram Robert Maxwell para a Alemanha. Ele adquire essa revista. Renomeia-a para a Pergamon Press. E sim, de repente, eles estão publicando um Atlas do Holocausto em 1988, detalhando especificamente todos os lugares e todas as figuras originais da perseguição. Ela também trabalhou com o Yad Vashem, em Jerusalém, para produzir um livro branco de documentos relacionados ao Holocausto, novamente publicado pela Pergamon Press, em 1988. Em 1987, ela então funda o periódico Holocaust and Genocide Studies, publicado inicialmente pela Pergamon Press e posteriormente pela Oxford University Press. E no ano seguinte, em Londres e em Oxford, ela organiza uma conferência intitulada Remembering for the Future, uma conferência mundial com o apoio, é claro, de Robert Maxwell e dos enormes recursos fornecidos por seu império midiático. E também, é claro, com o apoio e ao lado de Elie Wiesel e outros. Foi um simpósio que tinha como objetivo forçar a Conferência de Lambeth, que é a reunião oficial da Igreja Americana, a se arrepender. Ela realmente escreveu isso. Isso foi publicado em uma publicação de tendência esquerdista. Ela escreveu, abre aspas, os cristãos, por meio de suas igrejas, e todos os cristãos são corresponsáveis pelo Holocausto. Quero que os estudos realizados no mundo sobre a igreja sejam tornados públicos. Trata-se de se dirigir aos cristãos. O problema do Holocausto é um problema dos cristãos. Ela também afirmou que, abre aspas, o ensinamento cristão, que ensina o desprezo, tem sido responsável pelo antissemitismo há 2000 anos, e os cristãos ainda não entenderam isso. Sim, essa declaração foi publicada no Liberation. Novamente, um jornal de tendência esquerdista. Na França, em 20 de abril de 1988. E ela também esclareceu que, entre aspas, o primeiro passo para os cristãos é reconhecer sua culpa e pedir perdão aos judeus. Ok. De qualquer forma, em 1995, ela foi convidada para ser a grande marechal do desfile de saudação a Israel. Ela lidera a procissão da maior manifestação de apoio a Israel, que acontece anualmente, aliás. Na Quinta Avenida, em Nova York, ela é então nomeada vice-presidente do Conselho Internacional de Cristãos e Judeus. Muito disso acontece, sabe, com essas colaborações entre cristãos e judeus. E sim, isso é simplesmente incrível, pessoal. O que devemos fazer com tudo isso? Temos Robert Maxwell lá roubando fundos de pensão para apoiar Israel, algo que sabemos que Epstein também está fazendo na América. Eles estão mentindo. Há tantos nomes que estão sendo alterados. Agora sabemos que seu primo, Elie, está inventando coisas sobre o que aconteceu em Auschwitz.
e por algum motivo ele não quer mostrar o número que deveria estar tatuado. Mais tarde, esse sujeito corajoso que está enfrentando ele, indo aos tribunais para provar que esse homem era uma fraude, descobre que ele roubou um manuscrito que estava escrito em Yiddish. Ele descobre que Eli nem sequer fala Yiddish. Eli, que afirma ser húngaro, nascido na Romênia, que tinha passaporte húngaro, nem sequer fala húngaro. O que está acontecendo, pessoal? Agora sabemos que, com ele, estão criando livros educacionais relacionados ao Holocausto. E falando em educação, talvez seja um bom momento para dizer que Robert Maxwell estava muito interessado na educação de futuros americanos como eu. Na verdade, no ano em que nasci, em 1989, a empresa de Robert Maxwell, Maxwell Communication Corporation, formou uma joint venture com a McGraw-Hill. Agora, os americanos conhecem a McGraw-Hill, certo? Eles publicaram todos os nossos livros didáticos enquanto crescíamos. A McGraw-Hill criaria a segunda maior editora de livros didáticos dos Estados Unidos, uma agência de publicação nos Estados Unidos. Sim, eles fizeram isso com Robert Maxwell. Claro, depois que ele morreu e a família foi envolvida em escândalos, a McGraw o dispensou como parceiro. Mas qual era a intenção dessa parceria? Quem é esse cara que a gente sabe que é trabalhando para o MI6 e criando esse tipo de império editorial falso, toque de Midas para dar certo? Qual era a intenção dessa parceria para publicar livros didáticos e ensinar aos americanos exatamente o quê? É muito interessante, não é? E, aliás, estamos falando sobre o Deep State e o interesse deles em publicar e comprar todas essas revistas e nos educar. Eles não eram as únicas pessoas interessadas em ter participação na educação das mentes americanas. Porque lembra do Donald Barr? Eu fico mencionando esse cara. Cara incrível que escreveu aquela série de fantasia prevendo Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein e tráfico humano, Space Relations de Donald Barr, membro do OSS, que depois viria a se tornar a CIA, certo? O filho dele, William Barr, que diz, não há nada para ver aqui. Jeffrey Epstein está morto. Só você sabe. A prisão simplesmente não estava fazendo o que deveria naquele dia, e foi assim que ele acabou morto. Donald Barr também se interessava por livros educacionais. Ele também publicou livros educacionais. É fascinante pensar sobre isso. Livros educacionais relacionados à nossa evolução, de onde viemos, o homem primitivo, meio que começando com éramos macacos e australopitecos, e descrevendo ciência para crianças, energia atômica para crianças. De alguma forma, tudo está conectado. O interesse deles por ciência é republicar ciência e nos ensinar o que é real e o que é falso. Enfim, agora é realmente uma coisa estranha. Todos nós temos que admitir que é estranho que uma família de sobreviventes do Holocausto, supostamente como os Maxwell eram, se dedicasse a causas que tinham como objetivo controlar o nascimento. É estranho que os Maxwell quisessem ter qualquer envolvimento com Jeffrey Epstein. Não, porque ele era abertamente um eugenista. Em 2019, foi revelado que Epstein havia planejado, aspas, semear a raça humana com seu DNA, engravidando até 20 mulheres de uma vez, usando seu complexo no Novo México como uma fazenda de bebês. E também, um dos irmãos de Ghislaine se casaria com a família que criou a pílula anticoncepcional. Sério? Tudo isso parece, não sei, um conflito de interesses para sobreviventes do Holocausto. Eu não sei. Enfim, estou me desviando. Não estou aqui para tirar conclusões. Estou aqui apenas para contar a história. E esse, provavelmente, é um bom ponto para pararmos até retomarmos as coisas amanhã, porque muitas coisas estão se encaixando e estou tendo muitas perguntas que talvez eu guarde para o clube do livro hoje à noite. Enfim, pessoal, falando da França e mudando de assunto aqui para algumas notícias de última hora, Xavier Pussar, que também está documentando, obviamente, essa série sobre Epstein e tem sido muito bom em revelar que há muita perversão no topo do governo francês. A maior coisa sendo que a primeira-dama é um cara, certo? E, muita pedofilia continua acontecendo. E sim, talvez ela tenha se apaixonado por um garoto de 14 anos. Isso é meio problemático. Bem, adivinha só? Eu disse pra vocês que, apesar de ele ter que pegar a família e se mudar pra Itália, ele recebeu uma intimação pra ir à delegacia de polícia italiana dizendo que tinham alguns documentos pra ele. Bem, adivinha só? Ele foi notificado. Isso mesmo, Brigitte Macron. Esse é um tweet dele.
Ele escreveu: notícia de última hora. Brigitte Macron processa Xavier Pussar por assédio cibernético. O texto continua dizendo que ele foi intimado para comparecer em 21 de julho de 2025 ao escritório de Milão da Divisão de Investigações, Investigações Gerais e Operações Especiais, que é a Polícia Especial da Itália. O autor de Becoming Brigitte foi informado de que seria interrogado em breve após uma queixa de Brigitte Macron por assédio cibernético. Na ata dessa queixa, que conseguimos consultar, Brigitte Macron relata ao comissário que excepcionalmente veio ao Palácio do Eliseu, abre aspas, eu não faço uma viagem ao exterior sem ouvir falar disso. Não existe cônjuge de chefe de Estado que não esteja ciente do boato sobre sua identidade trans. De qualquer forma, ele continua relatando que está, de fato, sendo processado por assédio cibernético. Eles conseguiram obter os documentos daquela pessoa que foi ao Palácio do Eliseu para questioná-la sobre como ela estava lidando com esse assédio cibernético, porque, como dissemos, agora eles estão mudando de estratégia. Eles sabem que não podem ganhar um processo por difamação porque é a verdade. E a verdade é uma defesa. E eles estão se colocando em risco porque, para provar que é difamação, você precisa provar que é mentira. E eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem fazer isso. Então, em vez disso, ela está mudando de estratégia e está indo atrás de jornalistas por cyberbullying, por leis de assédio cibernético que existem na França, mas que não temos aqui nos Estados Unidos. Eu não acho que ela vai conseguir me processar por assédio cibernético, mas ela está tentando e ela diz o seguinte. Quando aquele comissário chegou ao Palácio do Eliseu na página 4, página 3 de 4, você pode ver aqui que eles estão transcrevendo em inglês. Eles perguntam a ela, você já ouviu falar de Candace Owens? E Brigitte diz, sim, claro. E meu advogado nos Estados Unidos, o senhor Claire, iniciou um processo contra ele, não ligando para Brigitte, mas sim para mim, para exigir um pedido de desculpas e correções públicas ou retratações. Caso contrário, o processo continuará. Sim, isso nunca vai acontecer. E eu estava pedindo para você continuar esses procedimentos porque seria bem interessante. Como eu disse, você não pode simplesmente sair processando pessoas no Tennessee por assédio virtual, por relatarem a verdade. Eu sei que vocês acumularam muito poder na França que parece ser o lar de muita dessa grotesca perversão que está acontecendo no mundo. Epstein está morando lá, Maxwell está morando lá. Todo mundo tem uma casa lá. Eles sabem que sempre podem ter uma casa lá ou em Israel. Tá ficando bem interessante. Tá ficando bem apimentado. Vamos ver se ela vem atrás de mim, mas obviamente vamos continuar reportando o que está acontecendo com Xavier Pussar. Agora, o meu melhor palpite é que também é pelo fato, o motivo pelo qual eles não param é, como eu disse, está tudo interligado. A história dos Maxwell, a história do Epstein, a história de Brigitte Macron e o que está acontecendo na França. E esse homem vem documentando isso há anos. Então eles estão jogando tudo o que tem contra ele. Precisamos pegá-lo de algum jeito, de alguma forma, pelo menos distraí-lo para que ele não reporte, para que as pessoas não comecem a entender exatamente o que aconteceu neste mundo. De fato, o que mais posso dizer é que é muito drama. Falando em drama, havia um drama acontecendo no Capitólio, certo? Agora, por causa da pressão, temos a procuradora-geral Pam Bondi dizendo que concordou em se reunir com Ghislaine Maxwell. Sim, aqui está a manchete do NBC News. O procurador-geral adjunto se encontrará com a cúmplice de Epstein, Ghislaine Maxwell. E ela diz, sabe, se há mais alguma coisa para descobrir aqui, vamos ver. Podemos chegar ao fundo da questão. Tudo isso é falso e você não deve aceitar isso. O momento em que ela deveria simplesmente ter sumido e poderíamos parar de ouvir Pam Bondi foi quando ela realmente disse que não tinha certeza se Epstein poderia estar trabalhando para outro país, apesar do fato de termos um testemunho na forma de Viktor Atrovsky que nós abordamos. Ele desertou da Pussar, escreveu um livro, fez muitos discursos falando exatamente sobre como trabalhou com Jeffrey Epstein, qual era sua função. A Pussar confirmou que Viktor Atrovsky não é uma fraude. Ele costumava trabalhar para eles, certo? Então sim, você tem algumas evidências aí. Além disso, Ari Ben-Menashe dizendo que sim, Epstein foi trazido para nós. Ele deveria envolvê-lo no tráfico de armas, no caso Irã-Contras. Você sabe disso, Pam Bondi, porque o público sabe disso. Então, se você está se fazendo de boba, isso significa que agora você faz parte do esquema. Você faz parte do Deep State. Você está acobertando as coisas. E eles estão tentando ainda mais distrações. Divulgando os arquivos do MLK.
Ah, agora vamos investigar. Aqui está tudo. Aqui está um tesouro, dezenas de milhares de documentos relacionados ao assassinato de MLK. Como se a gente já não soubesse que foram os federais que o mataram. É para ser uma distração. Na verdade, adorei que a filha do MLK, Bernice King, tweetou isso. Olha só isso. Agora liberem os arquivos do Epstein. Ninguém está sendo distraído, pessoal. Todos nós reconhecemos exatamente o que está acontecendo. E isso é uma coisa boa. Fiquem atentos a isso porque, como eu disse, esse é o fio da meada. É o começo do desmonte. Todo mundo vai acordar muito rápido para a tapeçaria de enganos que foi cuidadosamente tecida. Especialmente a minha geração, as pessoas que, eu diria, foram batizadas na liturgia da Segunda Guerra Mundial, agora começam a fazer perguntas muito importantes que exigem respostas. E adivinha só? Nós realmente não estamos nos sentindo desencorajados por vocês chorarem e dizerem que não podemos fazer essas perguntas. Na verdade, eu diria que isso quase nos compromete ainda mais com a causa. O que diabos aconteceu? Quanto tempo fomos enganados e por quanto tempo? E qual é essa relação única, estranha, repugnante e perversa que parecemos ter com Israel? Enfim, pessoal, vou passar para mais alguns dos nossos patrocinadores antes de entrar em alguns dos seus comentários de hoje. Field of Greens, porque uma simples melhoria de estilo de vida que todos nós podemos fazer é escolher o Field of Greens. Aproveite um delicioso copo de vegetais formulado por médicos todos os dias. Você vai se sentir incrível. Seu médico notará a melhora na sua saúde ou seu dinheiro de volta. Um cliente do Field of Greens escreveu: "O melhor exame de sangue." Meu médico disse: "Continue fazendo." Outro disse: "Pela primeira vez em anos, meus níveis de colesterol normais." Se você se pergunta como uma bebida de frutas e vegetais promete saúde melhor, cada fruta foi selecionada por médicos para apoiar órgãos vitais: coração, fígado, rins, metabolismo, sistema imunológico. Células sanguíneas saudáveis, 20% de desconto e frete grátis em fieldofgreens.com com o código Candace. Novamente, é fieldofgreens.com, use o código Candace. Lembro sobre a American Financing, porque os custos sobem para gasolina, supermercado, consertos em casa. Se você é proprietário, pensou, devo ligar para a American Financing para refinanciar e quitar dívida do cartão de crédito? Aí você pode ter ficado em dúvida porque está aproveitando uma taxa de hipoteca baixa. Essa taxa baixa não significa nada se você está se afogando em juros de cartão de crédito de 25%. Essa é a conta que as pessoas não querem encarar, mas isso pode estar te custando muito dinheiro. Aqui está a verdade. Se você está pagando o mínimo, a dívida acompanha você anos. É por isso que as pessoas estão ligando para a American Financing, porque eles estão ajudando clientes a economizar, em média, $800 por mês, usando o valor acumulado da casa para finalmente se livrar das dívidas do cartão de crédito. Você deve isso à sua família. Veja o que é possível, sem taxas iniciais. Não há pressão. Não custará nada descobrir o que você pode economizar todo mês. E se você começar hoje, poderá adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então não espere. Ligue para a American Financing. O número é 800-795-1210. Novamente, 800-795-1210. Ou visite o American/Owens. Mais uma vez, Americano Owens. Certo, pessoal? Vamos ver o que vocês têm em mente hoje. Muita coisa que acabamos de descobrir. Coisas muito interessantes. Martin escreve: "Você ouviu falar do cara que ameaçou tirar a vida de pessoas da lista de clientes do Epstein? Ele está sendo processado pelo DOJ? E achei isso estranho porque não existe lista. Na verdade, eu ouvi falar sobre isso. E então ele disse: espera, é ilegal ameaçar políticos nos Estados Unidos? Sim, eu ouvi falar sobre isso. Aqui está o artigo da ABC relacionado a isso. Mas sim, um homem da Flórida fez ameaças de morte contra pessoas que, segundo ele, estavam na lista. E então eles o prenderam. E as pessoas estão dizendo: ei, não existe lista. Então, exatamente quem? Ele ameaçou? É interessante. Eles estão meio que se contorcendo para explicar tudo. Além disso, Zach Royden escreve: "Adoro seu trabalho, Candace." Na sua entrevista com Michael Jones, ele disse que o protestantismo vem do satanismo. "Eu frequento uma igreja protestante. Eu não me alinho totalmente com nenhum dos lados." Qual é a sua opinião sobre protestantes que acreditam no evangelho? Então, obviamente, vocês sabem que eu não posso julgar porque eu era protestante até pouco tempo atrás. E o que eu diria é que agora eu aceito muito isso. Do outro lado dessa questão, que quanto mais você estuda a história, mais rapidamente você se afasta do protestantismo, porque começa a perceber que ele sempre foi sequestrado como um movimento político.
E eu espero que, ao assistir a esta série de podcasts, enquanto abordamos muitos desses temas, você comece a perceber exatamente como o protestantismo foi sequestrado por motivos políticos. Certamente, enquanto estamos abordando o tema de Israel e estamos vendo todas essas igrejas e esses pastores subirem ao palco e... Não ouçam Tucker e Camrys, Owens, seja lá quem for. Estão me chamando lá fora. Você pensa, ok, o que é isso? Obviamente, o que aconteceu aqui? E então surgem algumas perguntas de bom senso que acho que vieram à tona para mim, em que eu simplesmente pensei, ok, existem tantas divisões protestantes diferentes. É claro que nem todas podem estar corretas, certo? Nem todas podem estar corretas. E parece que está se dividindo cada vez mais. E quanto mais algo se divide, eu diria que mais maligno ele se torna. Certo? Devemos aspirar à santidade, coisas santas, coisas que sejam completas. Então tem muita coisa aí. Em relação a Michael Jones, aquela conversa que tivemos sobre pornografia, vamos colocar no Spotify na sexta-feira. Foi uma conversa muito importante que tivemos. Michael Jones. Já fizemos o upload. Estou atrasado. Sexta-feira passada, já está no Spotify. Sexta-feira passada, Michael Jones está na lista da ADL, então eu gosto dele imediatamente por isso. Acho que deveríamos usar essa lista quase como um guia para as pessoas que deveríamos ouvir neste momento, já que a ADL é conhecida por mentir e difamar. E é para isso que eles existem. Eles existem para difamar as pessoas. Robert Kay escreve: Candace, eu apoio Trump em muitas políticas, mas ele está errado e perdeu meu apoio nos arquivos de Epstein. As crianças devem ser protegidas. Os cristãos são reis amanhã. Que Deus te abençoe por trazer a verdade. Eu concordo com você. Acho que ele perdeu muitas pessoas. Como eu disse ontem, acho que ele perdeu completamente o controle do seu movimento. E agora o campo está totalmente aberto para 2028. Eu sinto que... Basicamente, receber o apoio do Trump em 2028 não vai significar o que deveria significar, certo? Se o Trump disser você deve totalmente votar nessa pessoa, acho que vamos pensar, não posso mais confiar nisso. Isso não vai ser bom. Vai ser um beijo da morte no sentido figurado. Todos nós estamos sentindo que isso é simplesmente uma loucura. A quantidade de manipulação, as mentiras, nos fazendo correr atrás do próprio rabo, tentando nos fazer correr atrás do próprio rabo. Vamos abrir a acusação do grande júri, como disseram ontem. Isso não significa nada. Isso não significa absolutamente nada. E ele sabe que isso não significa nada. Então, o que realmente importa em que o Trump está agora? Eu concordo com você. Lou Casley escreve: Nós não temos leis contra o cyberbullying nos EUA. Ainda. Mas eu me lembro que a Melania Trump estava trabalhando em uma plataforma contra o cyberbullying no primeiro mandato do Trump. Sim, ela estava. Eu não acho que isso tenha dado em nada. Eu não acho que ela, definitivamente, eu não acredito que estivesse tentando aprovar leis contra o cyberbullying. E por isso ainda estamos a salvo disso. Embora você possa dizer que está bem perto de acontecer nos campi universitários com essas leis de discurso, seja quando faziam isso pelo BLM ou agora por Israel. Isso é sempre algo para ficar atento. William Wallace escreve: Pam Bondi, sabemos que você está assistindo. Se não há nada a ser visto, então prove. Divulgue o nada. Arquivos. Sim, divulgue os arquivos do nada. Gostaríamos desses arquivos do nada. Vocês não estão nos protegendo. É só porque é muito sinistro para vocês verem. Nós conseguimos lidar com isso. Por favor. Sabemos que esse não é o motivo pelo qual vocês estão trancando as coisas. Crikey escreve: Candace, você acredita que Bondi vai esconder ou suprimir informações se ela entrevistar Maxwell? Sim, eu acho que todos eles agem de má fé. Não confio em nada que saia da boca da Ghislaine Maxwell, dado o histórico familiar dela, o histórico extraordinário. E sim, acho que tudo isso, como disse, é só um grande espetáculo. É como se todos eles estivessem encenando uma peça agora e vão fazer de tudo para que a gente simplesmente pare de falar sobre isso. E é por isso que não devemos parar de falar sobre isso. Brandon Hill escreve: Oi, Candace. Também sou morador de Connecticut, vivi em Stanford a minha vida toda e fui para a West Hill High School, uma das piores experiências da minha vida, mas eu te adoro muito. Continue sendo você mesma. Um salve para todos os moradores de Stanford. Eu era um Black Knight da Stanford High. Então West Hill, vocês eram os inimigos. Então era o laranja e preto contra o roxo e amarelo, ou roxo e dourado. Acho que vocês eram. Muito obrigada pelo apoio. Faz muito tempo que não volto lá. É simplesmente difícil voar para Connecticut. Esse é o problema. Enfim, pessoal, o que temos a seguir é o Clube do Livro hoje à noite. Então, se você entrou, podemos aprofundar mais nesse tema do Epstein.
Parece que muitos pontos continuam se conectando, especialmente agora que estamos terminando Hollywood Babylon. Vocês ainda não se inscreveram. Esta vai ser a última vez. O dia em que cobrimos Hollywood Babylon e vamos basicamente relembrar tudo o que aprendemos neste livro antes de começarmos o próximo, The Assault on Truth. Esse é o momento perfeito para entrar. Você pode acessar o Candace para participar do Clube do Livro. Se você é pai ou mãe, também pode se inscrever no Candace e conferir a série Shot in the Dark. Acho que é muito importante que todo pai assista a essa série quando tem um filho, para que você esteja preparado contra os médicos que mentem sobre isso. Na minha opinião, tudo relacionado a vacinas, pelo menos no que diz respeito a obscurecer a história das vacinas, faz com que os pais tenham medo arbitrário do retorno de doenças. E essa série é definitivamente essencial. Agora estamos entrando na série sobre controle de natalidade. E isso é algo. A história do controle de natalidade é sombria e demoníaca. E é exatamente por isso, aliás, que a família Maxwell se casou com a família dos contraceptivos, ou pelo menos era assim. Acho que eles acabaram se divorciando, mas vamos falar sobre isso no futuro. Enfim, pessoal, nos vemos amanhã.